Você já viu que Jesus foi acusado de blasfêmia? Não por fazer milagres, mas por dizer que era Deus. E se eu te dissesse que essa acusação continua acontecendo hoje? Nesta palestra extraordinária de 17 de junho de 1968, Neville Goddard revela o verdadeiro significado de João 10, o pastor. Ele mostra que a porta não é um objeto externo. É um padrão. Que o pastor não é alguém fora de você. É a própria consciência desperta. Aqui você vai entender o que significa, eu e o Pai somos um. O verdadeiro sentido da porta, do aprisco e das ovelhas. E como ouvir a palavra dissolve qualquer problema da sua vida. Prepare-se. Porque essa mensagem não é teórica. Ela é transformadora. Se esse conteúdo toca seu coração e expande sua consciência, inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações. E minha profunda gratidão a cada um de vocês que já fazem parte desta comunidade. E especialmente aos membros do canal, que auxiliam e sustentam este trabalho com tanto carinho. Vocês tornam tudo isso possível. Muito obrigada. Se você tivesse um problema pessoal esta noite, independentemente da sua natureza, seja financeiro, social ou qualquer outro, provavelmente gostaria que eu compartilhasse alguma técnica para superá-lo. E eu não o culparia. Mas permita-me dizer-lhe que, se você ouvir atentamente a palavra de Deus e esquecer completamente o problema enquanto ouve, na esperança de compreendê-la, esse problema se resolverá por si só, na medida em que você simplesmente compreender a palavra de Deus. Veja bem, o homem não entende verdadeiramente quem ele é, não entende mesmo. Esta noite, espero poder, em alguma medida, convencê-lo da sua grandeza. De quem você realmente é. O Novo Testamento apenas cumpre o Antigo, sem o Antigo Testamento não haveria Novo, absolutamente nenhum. O cumprimento do Novo é personificado para nós em Jesus Cristo. Agora, voltemos ao Antigo Testamento, ao livro de Números. Vocês lerão isso no capítulo 27. E Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, designe um homem sobre a congregação, que saia adiante deles e entre adiante deles, que os conduza e os traga de volta, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse a Moisés: Toma Josué, filho de Num, porque nele está este espírito, e impõe sobre ele a tua mão. Versículos 15, 18. Ora, a palavra Josué é o termo hebraico para Jesus, a mesma palavra. Foi Moisés quem mudou seu nome de Oséias para Josué. Então, tomemos Josué, filho de Num, e a palavra Num em hebraico significa peixe. É o símbolo primitivo de Cristo. Num significa peixe, a 14ª letra do alfabeto hebraico. Então, aqui está, o libertador, o Salvador do mundo. Aqui está o seu filho, pois ele agora é o filho e seu pai é Num. Mas o pai e o filho são um. João 10, 30. Ora, se o novo apenas cumpre o antigo, onde está o antigo no novo? Aqui nos é dito: fazei isto para que a congregação do Senhor tenha um pastor. Bem, o capítulo 10 de João é a história do pastor. Quando você o ler, faça isto por mim. Se você o ler esta noite e... Veja, o capítulo 9 começa com a condição de um cego e lhe disseram. Encontraram um homem cego de nascença e perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E ele respondeu: Nem este homem nem seus pais, mas para que se manifestassem as obras de Deus. João 9, 2. Todo o capítulo é dedicado à cegueira, mas quando termina com a cegueira, passa a ser cegueira mental. Começa com a cegueira física e chega à cegueira mental, onde uma é o símbolo da outra. Quando se trata do fim, os fariseus. Ele lhes disse: Agora vocês dizem que entendem, mas a culpa de vocês permanece, porque vocês não entendem. Versículo 41. Eles dizem que sabem. Conhecem a lei de trás para frente, então, porque vocês afirmam que entendem, a culpa de vocês permanece. Se vocês não tivessem afirmado que entendiam,
eu abriria os seus olhos. Eu lhes mostraria a palavra de Deus, mas como vocês acham que sabem tudo, sim, vocês sabem tudo, todos os rituais, toda a parafernália externa da ortodoxia. Então vocês acham que sabem tudo, então dizem nós vemos, nós sabemos, e portanto, a culpa de vocês permanece. Agora, quando você for ler o próximo capítulo, que é a história do pastor, faça-me um favor e leia-o desta maneira. Não comece pelo primeiro versículo. É quase uma completa desorganização das páginas. Comece pelo versículo 19 e vá até o 29, depois volte e leia do 1º ao 18º, e então vá do 30º ao 42º. E você verá uma continuidade perfeita, em consonância com o que a precede, pois estamos falando agora sobre cegueira. Deixe-me repetir, caso você não tenha anotado. Comece pelo versículo 19 e leia até o 29º, inclusive, volte, leia do 1º ao 18º, agora pule e leia do 30º ao 42º, que é o capítulo, e você encontrará o fluxo maravilhoso que surge dessa discussão sobre cegueira. Ele lhes contou uma parábola, e a parábola era a do aprisco, das ovelhas, do porteiro, da porta e do pastor. Eles não a entenderam. Não compreenderam a parábola. Então ele disse: Eu sou a porta e tenho um rebanho. Tenho também outras ovelhas que não são deste rebanho. Preciso ir buscá-las, para que sejam de um só aprisco. Então ele lhes disse: Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu vou adiante delas e as conduzo para fora, e quando as conduzo para dentro, vou adiante delas e as conduzo para dentro. Elas conhecem a minha voz e me seguem. Não conhecem a voz de estranhos, conhecem somente a minha voz. João 10, 27. Neste capítulo, ele declara: Ninguém me tira a vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de dá-la e o poder de retomá-la. E porque dou a minha vida pelas minhas ovelhas, meu Pai me ama. Ele me ama por isso. Eu e o Pai somos um. Versículo 30. Houve então uma divisão entre os fariseus que ouviram isso, e pegaram em pedras para apedrejá-lo. Ele disse: Por que vocês me apedrejam? Eles responderam: Por nenhuma obra boa. Nós o apedrejamos por blasfêmia, porque você, sendo homem, se faz Deus. João 10, 33. Essa é a divisão. Você, sendo homem, se faz Deus. Hoje, se eu disser ao mundo inteiro, a 1 bilhão de cristãos: Eu sou ele, eles me apedrejarão. Se eu dissesse que, há 2000 anos, um evento extraordinário ocorreu e Jesus Cristo se tornou homem, eles concordariam. Eu perguntaria: e ele era homem? Sim, mas ele também era Deus. Eu diria: Não estou dizendo isso. Ele era homem? Sim. Eles admitiriam que sim, ele era homem, mas também era Deus. Vocês concordariam, então, com os fariseus que o apedrejaram porque ele ousou afirmar ser Deus? Não, eles não concordariam, eles estavam errados. Mas vocês estão certos hoje, quando alguém tem a mesma experiência. Mas eles não veem as coisas dessa maneira. Então ele disse: Porque eu digo que sou o Filho de Deus, vocês me deitam assim, vocês me apedrejam, não por obras boas, mas por blasfêmia? Ora, não está escrito na lei de vocês. Eu digo, vocês são deuses. E a Escritura não pode ser anulada? João 10, 34. A Escritura deve ser cumprida, não pode ser anulada. Eu não disse que vocês são deuses? Ele está citando o Salmo 82. Eu digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, contudo, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Versículos 1, 6. Um homem cai carregando todos os príncipes consigo, e eles são deuses. Vocês são os príncipes, vocês são os deuses. Então alguém desperta para cumprir a promessa, a Escritura, e então o despertar começa. Portanto, ele é a porta.
Quando digo que estou em Cristo, estou simplesmente dizendo que compartilho completamente do corpo de Cristo. Aquele que está em Cristo participa plenamente do corpo de Cristo, e essa vida, a vida de Cristo, é a vida que se vive seguindo o exemplo de Jesus. E tudo o que se diz dele precisa ser experimentado. Bem, todos nós recebemos dons de maneiras diferentes e em medidas diferentes. Existem diferentes medidas de dons no reino. Quando a porta, eu sou a porta agora, a porta não é algo como essa porta está aberta, é um padrão. Só existe uma porta, eu sou a porta. Bem, quem é você, uma porta? Sim, eu sou o padrão. Ou você passa por este padrão ou não entra. Então, o que é o padrão? Bem, antes de tudo, você precisa ser despertado de um longo, longo sono, onde você teve pesadelos estranhos, horrores. E você vai despertar. Logo após despertar, você sai do túmulo em que foi enterrado, e essa saída do túmulo é o seu nascimento do alto. Esse é o início do padrão, é assim que começa. Então, essa é a porta, e não há outra maneira de entrar a não ser por essa porta. Quando Blake disse: a cada 200 anos, uma porta se abre para a eternidade, ele quis dizer que alguém é enviado como padrão. O padrão é a porta. Alguém é enviado ao mundo, desconhecido até mesmo por seus próprios pais. Eles não sabem disso. Leia a história com atenção. Por que você nos deixou? E quando ele respondeu: vocês não sabiam que eu devia estar cuidando dos negócios do meu pai? Eles ficaram atônitos. Não somos seus pais? Ele não admitiu. Então, nem mesmo os pais sabiam que aquele que eles haviam gerado fisicamente no mundo era um protótipo, e esse protótipo foi enviado ao mundo para contar a história. Agora, ninguém vem a mim, disse ele, a menos que meu pai o atraia, e eu e o pai somos um. João 10, 30. Mas ninguém vem. Tenho outros em outro rebanho, irei buscá-los para que sejam de um só rebanho. Mas todos virão porque conhecem a minha voz. Quando ouvirem a minha voz, virão. A voz é simplesmente um som, um tom, uma vibração que desperta em todos que ouvem o seu tom, um tom correspondente, e eles sabem que é a verdade. Então eles vêm. Nenhum se perderá, nenhum. Então ele parte, tendo chamado a todos naquele intervalo de tempo em que o Pai está construindo agora, a partir desta parte da humanidade desperta. Então, em outro intervalo de tempo, ele envia outro padrão ao mundo. E é assim que acontece. Ele constrói o seu templo, tudo em ordem, um após o outro. Agora, deixe-me contar uma história que me foi contada na semana passada. Ela está aqui esta noite. Ela disse: eu tive isso em novembro passado, mas foi algo tão normal, natural, como simplesmente jantar, então por que escrever sobre isso? Foi algo normal. Aí eu contei para uma amiga e ela disse: você não contou isso para o Neville? Ela respondeu: não, por que eu deveria? Ah, disse ela, ele pediu para todos nós contarmos todas as nossas visões, todos os nossos sonhos, e você não contou para ele? Escreva para ele. Então ela disse: na minha visão, eu estava à beira-mar e você estava de pé na praia, de costas para o oceano, vestido com uma túnica branca. Você estava discursando para uma enorme multidão de pessoas de diferentes religiões, e eu sabia que você era Neville, mas também sabia que você era Jesus. Não havia dúvida na minha mente, eu estava olhando para Jesus, ao mesmo tempo, para Neville. Foi a coisa mais normal e natural do mundo. Tão natural quanto tomar o café da manhã. Então, quando acordei e escrevi sobre isso, não me pareceu importante enviar para você, porque eu simplesmente aceitei como algo natural, algo tão natural. Aquele que é enviado como modelo precisa cumprir cada parte das Escrituras. Eu poderia dizer a vocês, de agora até o fim dos tempos, que cumpri, mas até que vocês vejam isso em visão, não estarão convencidos. Até que vocês vivenciem isso em visão, vocês não saberão. Portanto, qualquer um que faça essa afirmação a partir deste nível está sendo tolo,
porque você nunca convencerá ninguém na eternidade, a partir deste nível, de que você é essa figura central. Agora ouçam as palavras. Vocês são daqui de baixo, eu sou daqui de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8, 23. E aquele que me enviou nunca me deixou sozinho. E aquele que me enviou é meu Pai, e eu e meu Pai somos um. Saí do Pai e vim para o mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. João 16, 28. Mas quando ele me enviou como modelo, e o modelo é a porta para a eternidade. A história dele é que isso vai acontecer com vocês. Conforme acontece com você, você atravessa esse padrão rumo à eternidade. Se a porta se fecha. Bem, eu não tenho experiência com o fechamento de uma porta. Aceito as palavras de Blake como verdadeiras, mas não vou me comprometer totalmente, eu não sei. Ele me diz em seu livro Jerusalém que ela se abre a cada 200 anos. Quanto tempo ela permanece aberta, ele não disse. Mas ele disse que este poema lhe foi ditado pelo Espírito do Amor. Se foi ditado pelo Espírito do Amor, então foi por Deus. Agora, na primeira epístola de João, somos instruídos a amar uns aos outros. Porque, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. No mesmo capítulo 4, ele nos diz que Deus é amor. Ora, se Deus é amor e o seu amor é aperfeiçoado em nós, então o amor não pode ser um atributo. O amor é o próprio Deus. Isso eu sei por experiência própria. Não se trata de uma teoria minha. Eu estive na presença do Senhor ressuscitado. E ele é homem. Acusaram-no de blasfêmia porque disse ser homem e, no entanto, afirmou ser Deus. Eu estive na presença do Senhor ressuscitado, e o Senhor ressuscitado é homem, e ele é amor infinito, nada além de amor. Portanto, se o amor é aperfeiçoado em nós pelo amor mútuo, então o próprio Deus se torna perfeito e floresce em nós. Não um atributo de Deus, mas o próprio Deus. Se me pedissem para nomear um atributo, eu diria poder, sabedoria, essas coisas, mas não amor. O amor é o próprio Deus. Então, neste quarto capítulo, somos chamados a amar, e se amarmos, então Deus, que é amor, se aperfeiçoa em nós. Ele se revela em nós e então tudo se torna a porta. Porque, quando ele me chamou à sua presença e eu mencionei que o amor é a maior coisa do mundo, veja bem, ele me abraçou, ele usou as suas mãos. Então, neste capítulo 27 de Números, ele disse: Tome Josué, que significa Jesus, filho de Num, pois nele está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. A mão é apenas o símbolo do poder. Ele me abraçou com o poder. Então, eu me coloquei diante de Deus como poder infinito. Mas ele primeiro me abraçou com as suas mãos, e isso é poder. Mas aquele que me abraçou era todo amor e me incorporou ao seu ser. Então, a partir daquele momento, eu compartilho do corpo de Cristo, que é um corpo vivo. É um corpo que dá vida. Se ele se entrega a qualquer ser, ele transmite vida. Então, se a envolve, ou de alguma forma a fecunda, dá vida. A vida que é Deus. A partir de então, a pessoa passa a ter vida em si mesma, mas não fisicamente, tudo isso acontece no mundo do espírito. E foi isso que ela viu. Mas dizer esta noite a alguém, mesmo a alguns dos presentes, o que acabei de dizer, dirão que é o cúmulo da blasfêmia. Por quê? Porque, sendo homem, ele se faz Deus. Não morrerá como todos os homens. Sim. Ele cita aqui o Salmo 82. O que é o Salmo 82? E Deus se assentou no conselho divino, na congregação, no meio dos deuses, ele julga. E agora Deus se dirige aos deuses, a nós. Eu digo que sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, contudo, morrereis como homens e caireis como um só homem, ó príncipes. Versículos 1, 6. Então, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, essa foi a escolha. E então um homem caiu carregando consigo todos os deuses. Então, ele escolhe, por um plano predeterminado,
em intervalos de tempo, alguém que ele abraça se torna um com esse alguém, portanto, ele se torna a porta. Então, ele o envia ao mundo sem saber o que ele fará, mas ele será guiado, será conduzido e enviado. Ele é a porta, e a porta não é uma portinha qualquer. É um padrão. É um modo de vida, inspirado em Jesus. De repente, todo o padrão se revela dentro dele, e ele o revela àqueles que o Pai, nele, está chamando. Ele o deixa como um registro escrito para outros que pertencem ao seu rebanho. Eles não são deste rebanho, mas virão. Assim, ele o deixa como um registro escrito para que outros sigam esse padrão. Enquanto caminha sobre a terra, ele o revela àqueles que o ouvem, e eles são do seu rebanho. Mas ele tem outros que não são deste rebanho, e ele precisa ir e trazê-los para que se tornem um só rebanho. Pois ele precisa retomar todos aqueles para quem foi enviado. E te é dito: não perdi nenhum deles. De todos os que me deste, eu os guardei em teu nome, nenhum se perdeu. João 7, 12. Portanto, nenhum pode ser perdido. Então, a porta da qual falo é simplesmente um padrão pelo qual todos que a ouvem passam. Mas nos dizem: vocês acham que conhecem as Escrituras, mas estão cegos. Vocês dizem que veem, e por isso a culpa permanece, porque vocês não sabem. Porque ver e saber são a mesma coisa tanto em hebraico quanto em grego, ver e saber. Vocês disseram repetidas vezes, quando eu disse algo, ou quando alguém disse algo a vocês, e de repente perceberam o significado do que foi dito. No início, vocês não entenderam completamente, e então disseram: ah, sim, agora eu vejo. Isso não significa que vocês veem algo como algo objetivo no mundo, mas vocês discerniram. Agora vocês conseguem entender. Portanto, ver e saber são realmente a mesma coisa. Agora eu vejo, sim, eu vejo. E vocês dizem que veem, mas não veem, portanto, a culpa permanece. Então, nesta história de Jesus Cristo. Como li em uma revista recente esta semana, este padre, com 14 anos de sacerdócio, quer deixar a Igreja Católica para mudar todos os rituais. Começando pelo título de padre. Ele disse: eu, um rapaz de 20 anos, quando aquela missa foi celebrada e eu fui ordenado padre, e aqui estavam meus pais, minha família, todos ajoelhados diante de mim, e eu me aproximei e fiz o sinal da cruz sobre minha mãe, e ela caiu em prantos, e toda a minha família caiu em prantos. E eu, aos 20 anos, era chamado de padre. Aqui na minha paróquia, esses homens proeminentes nos negócios, na ciência, em todas as profissões, e eu os chamava pelo primeiro nome aos 20 anos. E todos os padres fazem isso, e eles me chamam de padre. Ele disse: que absurdo! Que hipocrisia descarada! E tudo o que está incluído neste ritual é tão estúpido. Inclusive o celibato, disse ele, e ele é completamente contra. Você encontrará a reportagem na edição atual ou talvez na última edição do The Saturday Evening Post. Ele é o padre Schaffer, que foi e ainda é sacerdote há 14 anos, embora esteja suspenso no momento. Ele disse: eu sei como é por dentro. Tudo isso é uma completa farsa por fora. Pai o quê? Só quando ele estiver diante de você e o chamar de pai é que você realmente saberá que é pai. E eles não têm a menor ideia de quem é esse filho que um dia os chamará de pai. Pois se Deus é amor e o seu amor se aperfeiçoa em nós, então Deus se aperfeiçoa em nós, e se ele é um pai, então eu devo me tornar, naquele momento de perfeição, eu devo me tornar pai. Bem, se eu sou um pai, onde está meu filho? Como o último livro do Antigo Testamento pergunta: se o filho é a glória de seu pai, e se eu sou um pai, onde está a minha glória? Onde está meu filho? Malaquias 1, 6. Espere. Ele vem. Então, de repente, o filho vem e, quando ele vem, ele o chama de pai, e então você sabe quem você é. Mas você não pode saber disso até ser aperfeiçoado aos olhos de Deus. Então ele disse: eu te provei na fornalha da aflição. Fiz isso por amor de mim mesmo,
Por amor de mim mesmo, pois como seria profanado o meu nome? A minha glória, eu não a darei a outrem. A Isaías 48:10. Ele não pode dá-la a outro. Ele só precisa dá-la a si mesmo, portanto, ele precisa fazer de você a si mesmo. Quando você alcançar o limite e a plenitude dos tempos e for exatamente como ele, você será ele, e então o Filho aparecerá. Aqui você é o pai do Filho unigênito de Deus, e o nome dele é Davi. Salmo 2, 7. A coisa mais perturbadora que alguém no mundo cristão poderia ouvir. Eu não contei isso a ninguém além daqueles que estão aqui e que conseguem compreender. Eu conto para minha família em Barbados e eles dizem: Neville, você está louco. Eu volto ao capítulo 10 de João. Ele está louco e tem um demônio, por que ouvi-lo? Esta é a divisão no capítulo 10 de João. Outros disseram: São estas as palavras de um demônio? Pode o diabo abrir os olhos dos cegos? Versículos 19, 21. Bem, seus olhos foram abertos. Embora você não fosse fisicamente cego quando chegou aqui, você era cego para a verdade, e seus olhos foram abertos para a verdade concernente ao Filho de Deus. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Foi o que ele perguntou. Enquanto muitos deles disseram: Ele está louco e tem um demônio. Por que ouvi-lo? Bem, isso nos leva de volta a 1939. Comecei no segundo dia de fevereiro de 1939 a contar essa história profissionalmente. Consigo me lembrar agora, na Rua 48, em uma pequena livraria chamada The Harmony. A dona era uma senhora muito, muito doce, duas primas, e elas tinham essa pequena livraria, administravam essa pequena livraria. Na vitrine, havia uma foto grande minha e meus livros expostos. Duas senhoras estavam olhando os livros e a minha foto. Uma delas, que estava visitando a cidade, perguntou à outra: Você sabe quem ele é? Naturalmente, como ela era estrangeira na cidade, respondeu que não. Eu estava ao lado dela, escondendo o rosto para que elas não me vissem. Então um disse para o outro: Ele é conhecido como o místico louco da Rua 48. Ah, você devia ouvi-lo. Ele é tão louco quanto qualquer outro. Você devia ouvir o que ele diz para as pessoas. Temos que ir. Ele não cobra nada. Temos que ir. É como um espetáculo. Se você vem a Nova York, tem que ver todos os excêntricos, e ele é o louco, o místico louco da Rua 48. Eu os ouvi discutindo essa minha loucura, é apenas o capítulo 10 de João. Eu precisava ouvir. Precisava ouvir isso em 1939, 10 anos depois de ele me acolher e me enviar ao mundo para cumprir minha missão. Bem, é sempre loucura o que você traz ao mundo, que o homem é Deus? Sim. Tu és um homem, Deus não existe mais, aprende a adorar a tua própria humanidade. Blake. O Evangelho Eterno. Apaixone-se por ela, pois tudo é Deus, e Deus é homem, e não há nada além do homem. Na medida em que você ama, o amor, que é o próprio Deus, se aperfeiçoa em você. Quando ele se aperfeiçoa em você, você não engana ninguém. Não diga eu amo as pessoas em palavras, isso não significa nada. Ele vê o coração, ele não ouve as palavras. Ele não vê a ação externa, ele vê o motivo por trás da ação. Ele vê apenas o coração. Quando ele vê o coração e o coração se torna perfeito à sua semelhança, então você é ele. E então o seu filho se torna o seu filho. Você não pode ter prova mais maravilhosa do dom que ele lhe deu de si mesmo do que quando o seu filho o chama de pai. Salmo 2, 7, Gálatas 4 versículo 4, 6. Não há outra prova comparável a essa. Que outra você teria? Então, aqui, ela me viu na praia, com certeza. Estou por toda parte, noite após noite, em um mundo além do mundo dos sonhos, cumprindo as Escrituras. E aqueles que forem chamados me encontrarão em diferentes lugares, prosseguindo, falando sim. Embora neste mundo eu fale apenas inglês, interpreto a palavra de Deus na língua de cada um em que nasceram.
Em todas as línguas em que nasceram. Não preciso de mais do que o inglês aqui, mas de todas as línguas quando vierem. E eles têm que vir. Ela disse. Eu vi todos os rostos, uma multidão enorme te ouvia enquanto você estava na praia, de costas para o oceano, vestido com uma túnica branca, dirigindo-se a essa multidão. Ela viu corretamente. Mas, neste nível, fazer essa afirmação aqui é blasfêmia, é o cúmulo da blasfêmia. Porque você, sendo homem, se faz Deus. E eu te digo, não há nada além de Deus. Não há nada além de Deus no mundo. Não há espaço para nada no mundo além de Deus. Mas dentro de Deus existe uma organização, existem níveis, cada um cumprindo seu propósito conforme Deus determinou. Se Ele me escolheu e implantou em mim o seu próprio ser, tendo-o visto, eu cumpri a qualificação para o apostolado. Ter visto o Senhor ressuscitado e então ser enviado é ser apóstolo. Então, se acontece nessa ordem e eu sou escolhido dessa forma, não porque eu tenha merecido de alguma maneira, tudo é um domingo. Não posso dizer porque fui chamado e colocado nessa posição gloriosa de apóstolo, eu não sei. Só sei que foi antes da criação do mundo. Tudo isso foi predestinado. Ele nos predestinou para sermos conformados à imagem de seu Filho e ele fez isso antes da criação do mundo. Romanos 8, 29. Portanto, não há nenhum pensamento emergencial da parte de Deus. Porque este foi baleado esta noite e aquele morrerá esta noite. Quando saí esta noite, liguei o rádio para ouvir as notícias e a Manson, aos 61 anos, morre repentinamente. E daí? Ele deixa seus 300 milhões e foi mencionado na revista Time há apenas alguns meses, ou um mês atrás, entre aqueles que são fabulosamente ricos em nossa terra, que nos deram um belo teatro e contribuíram para o museu. Mas aos 61 anos, seu número é chamado. Ele está de férias na Europa, e o número é chamado, e a Manson desaparece do mundo aos 61 anos. Então, qual é a importância disso? Você é chamado para passar pela porta? Isso é o importante. Você chegou ao ponto em que pode entrar no aprisco e passar pela porta que é o modelo? Porque a vida em Cristo é simplesmente uma maneira de viver segundo o modelo de Jesus. É isso. É modelada segundo Jesus. Então, quando alguém realmente experimenta isso, é tudo que importa, e ele entra. Agora, qual a ordem que ocupamos no templo de Deus? Que diferença faz? Tudo é nobre, porque em Deus tudo é glorioso. Quer você ocupe a 8ª ou a 1ª seção. Há 8 seções, como Paulo as descreve. 1 Coríntios 12, 28. Que diferença faz qual delas você ocupa? Estar em Deus, estar em Cristo, é participar do corpo de Cristo. Portanto, todo o corpo é seu, mesmo que você ocupe a 8ª, a 3ª ou a 4ª seção, isso realmente não importa. Mas Ele nos escolheu por razões desconhecidas para nós, e desempenhamos nossos diferentes papéis. Então, esta noite pode parecer impraticável, mas garanto-lhes que, se tiverem problemas esta noite, ao chegarem aqui, e ouvirem atentamente e se esquecerem deles enquanto estiverem atentos à palavra de Deus, o que os afligia deixará de ser um problema, estará resolvido. Não importa qual fosse o problema. Se o esquecerem completamente em sua ânsia de ouvir a palavra de Deus, o que os afligia deixará de ser um problema, estará resolvido. Quando nos apegamos a um problema, o mantemos vivo como um problema. Esqueçam-no em seu interesse pela palavra de Deus e verão que tudo se dissolverá em seu mundo. Prometo-lhes que funcionará dessa maneira. Ela disse que voltou para casa depois de ter dito ao amigo: "Vou escrever a carta para ele." Ela dirigia pela rodovia e pensou: "Vou assumir o papel de Jó e representar o papel de Jó." Então ela assumiu o papel de Jó. De repente, minha voz ressoou com a maior autoridade para ela e eu disse: "Eu a gerei, com tanta ênfase em gerei, não pense em mais nada." Bem, eu sei que a gerei. Bem, se eu a gerei, eu me dei a ela. O que mais meu pai poderia me dar senão a si mesmo? Então meu pai me gerou, mas quando ele me gerou e se deu a mim, eu me tornei meu pai.
Portanto, quando eu gero alguém, é o mesmo Pai que o gera e se torna essa pessoa. Ela despertará para saber que somos um. Então ela disse: Eu ouvi a voz. Bem, essa é a ovelha. Elas conhecem a minha voz e me seguem. João 10, 27. Eles não conhecem a voz de um estranho e não a seguem, conhecem apenas a voz do pastor. Portanto, quando ouvem a voz do pastor, seguem-no. Leia com atenção. Agora, deixe-me repetir, caso você não tenha anotado. Após o 9º capítulo, que trata da cegueira, começando pela cegueira física e progredindo para a cegueira mental, não comece pelo 1º versículo, mas sim pelo 19º e vá até o 29º, depois, volte do 1º ao 18º, em seguida, vá do 30º ao 42º, e você verá uma continuidade, uma fluidez, que não pode ser reproduzida da forma como está escrita atualmente. Posso apenas dizer que, quando foi publicada, houve uma desorganização. Sei que, no meu próprio caso, temos desorganizações em minhas pequenas publicações ou palavras com erros ortográficos. Mas esta é uma completa desorganização das passagens, como se você trouxesse páginas de pergaminho e elas caíssem no chão, você as recolhesse e as levasse ao impressor e ele, sem saber o que você fez, as pegou exatamente como você as entregou e as imprimiu. Portanto, esta é uma completa. Na verdade, o Evangelho de João é a coisa mais maravilhosa. Poder pegá-lo e reorganizá-lo. Eu já fiz isso, tenho em casa. É uma reorganização maravilhosa. Como trechos que estão muito distantes do final não deveriam estar lá, e alguns dos capítulos finais também não deveriam estar, e os capítulos iniciais deveriam ser os finais. Dá para ver que tudo foi pensado dessa forma. Mas esta noite, pegue este versículo e, quando o fizer, verá como tudo flui. Tendo em mente o 9º versículo que o precede, onde o homem pensa que vê. Porque, 1 bilhão de cristãos esta noite, eles sabem quem é Jesus Cristo. Você diz: quem é ele, um homem? Bem, você não sabe que ele foi acusado de blasfêmia porque era um homem? E eles ficam extremamente chocados. Extremamente chocados. Você disse que ele era um homem, não disse? Bem, você sabia que o acusaram de blasfêmia porque ele era um homem que ousou afirmar ser Deus? Bem, isso é diferente. Isso aconteceu há 2000 anos. Foi único, aconteceu uma vez por todas e nunca mais se repetirá. Eles não veem o drama contemporâneo se desenrolando no homem, que tudo isso está acontecendo agora, que a profecia em Números 27. Dá-nos um pastor, para que a congregação do Senhor não fique sem pastor. Toma Josué. E Josué é Jesus. Bem, Jesus está sempre presente. Jesus é apenas o modelo. Recorra ao modelo quando precisar de um pastor, e ele os conduzirá para fora e os conduzirá para dentro, ele irá à frente deles e simplesmente os precederá ao trazê-los de volta, para que a congregação do Senhor não fique sem pastor. Então, é Jesus quem está em Josué. E o abracem, bem, é isso que o Senhor faz, ele te abraça. Portanto, quem era Moisés? A palavra Moisés é simplesmente o antigo perfectivo do verbo egípcio nascer. Então, aqui está algo nascendo. Aqui está Deus em sua maturidade, ele te abraça, te envolve com seus braços e você se funde com ele. Ao se fundir, você é enviado. Sempre te envia. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, é por isso que quando você me vê, você o vê. Você me vê na praia, você sabe que sou Neville, mas você sabe quem eu sou. Você me vê chegar em uma carruagem autopropulsionada, e você sabe que sou Neville, mas você sabe quem eu sou porque ele nunca me deixou, não desde aquele dia em que me abraçou. Ele nunca me deixou. Mesmo tendo passado por todos os tipos de coisas estranhas neste mundo, coisas embaraçosas, ele nunca me deixou. Portanto, ele sofreu comigo, o mesmo ser que você viu na praia e viu naquele interior com as colunas imponentes proclamando poder, o mesmo ser. Assim, ele lhe diz, sem rodeios, que nunca, jamais me abandonou, nunca me deixou sozinho. E agora retorno ao meu Pai,
e tendo retornado, deixo uma imagem da porta aberta para aqueles que a atravessam. Não sei o quão verdadeira é a visão de Blake. Confio nele implicitamente. Ele disse que a cada 200 anos. Por quanto tempo permanece aberta, ele não disse. Só sei que está aberta. Pelo que tenho ouvido, permanece aberta. Não sei em que momento se fecha, mas ele afirma que a cada 200 anos a porta se abre. Sei por experiência própria que a porta é apenas um modelo, é a porta pela qual eles passam. Agora, vamos entrar no silêncio.